A Força Aérea de Israel bombardeou alvos militares no Irã, matando um importante líder militar. Sobre este assunto, recebemos e conversamos agora com o professor em Direito Internacional, Manuel Furriela, que vai trazer também todas as atualizações sobre essa guerra no Oriente Médio. Bom dia, professor, mais uma vez. Muito bom conversar com você. Bom dia. Professor, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, declarou, inclusive, que os Estados Unidos não participaram diretamente desse ataque de Israel ao Irã, né, que Israel tomou uma ação unilateral, nas palavras dele. Essa mensagem para, de certa forma, evitar que o Irã e seus aliados usem os Estados Unidos como uma justificativa para retaliar as forças americanas na região, né, como até já aconteceu em outros momentos de tensão. Qual a garantia de que, de fato, os Estados Unidos realmente não participaram? Bom, eu acredito que realmente não houve participação por dois motivos. O primeiro é que não havia, por parte dos Estados Unidos, uma estratégia de que uma atuação militar neste momento seria a mais adequada. Sabe-se que o Irã tem desenvolvido armas nucleares, desenvolvido tecnologia, melhor dizendo, para chegar a armas nucleares, porque ainda não há consenso de uma proximidade em relação a ter atingido o ponto para essa tecnologia, provavelmente ainda não tenha, inclusive porque o Irã está sob sanções internacionais autorizadas pela ONU por conta desse objetivo e coloca em risco a segurança internacional. Então, primeiro, não havia, por parte dos Estados Unidos, o objetivo de, neste momento, partir para uma ação militar. E o segundo motivo é de que, depois de tanto tempo de desgaste e até mesmo sem expectativas de que Donald Trump teria um aspecto negocial com o Irã, surpreendentemente o diálogo começou. Então, os diplomatas americanos e iranianos estão conversando, buscando a recomposição de um acordo nos moldes e ainda um pouco mais específicos do que aqueles que chegaram a ser entabulados por Barack Obama no passado. Então, este aspecto de início de diálogo e uma não visão dos Estados Unidos de que uma atuação militar era o melhor encaminhamento, nos dão uma garantia de que não houve atuação dos Estados Unidos. Mas agora a gente tem que deixar claro duas coisas. Se Israel efetivamente entrar numa escalada, numa guerra de grandes proporções com o Irã, com certeza os Estados Unidos estarão junto com Israel, não só por conta da sua aliança, mas porque um conflito deste tamanho necessita contingente militar e viria principalmente dos Estados Unidos. Professor, em cima disso, dá para a gente dizer que houve um erro da administração Trump quando suspendeu aquele acordo que o Barack Obama tinha promovido com a autoridade iraniana para que tivesse mais transparência, para que tivesse um acompanhamento do chamado enriquecimento de urânio, que, segundo informações, hoje chega a 60%, para você atingir a arma nuclear é 90%, então está muito mais próximo hoje. Se aquele acordo tivesse sido mantido, talvez a gente não tivesse nessa situação que hoje estamos enfrentando, professor? Bom dia, Nonato. Com certeza, ter reescalonado, reorganizado o acordo anterior, que também não era perfeito. Também a gente tem que deixar claro. Ele tinha vários aspectos falhos. Um deles era o não exigir que o Irã, além de cessar o desenvolvimento de tecnologia nuclear, também cessasse o desenvolvimento de mísseis. O Irã tem os mísseis, o seu sistema de mísseis como um dos mais elaborados e provavelmente o mais tecnológico de todo o Oriente Médio. Isso já causava problemas, por exemplo, com a Arábia Saudita. Então, a composição naquele momento do acordo não era perfeita, mas eu acredito que, ao invés de ter desistido, realmente uma recomposição, ajustes, acertos seriam o mais interessante a ter sido feito para que a gente não chegasse neste momento. Então, eu acho que naquele aspecto de renegociação é que houve o erro, né? Então, por conta de não ter renegociado e simplesmente cancelado, eu acho que foi o que azedou as relações e poderia se ter chegado àquele momento, inclusive porque tinha apoio da União Europeia, uma mediação importante da ONU, então ali havia fôlego para se tentar chegar em algo razoável, mesmo que a primeira versão não fosse. O abandono, eu acredito que sim, foi um erro.
Por falar em negociação, professor, a gente vai trazer uma atualização do presidente dos Estados Unidos agora há pouco. Pedir só uma gentileza do senhor aguardar um minutinho para a gente trazer essa informação e depois a gente repercute. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu hoje que o Irã faça um acordo sobre o programa nuclear, dizendo que ainda há tempo para o país evitar mais conflito com Israel. O correspondente dos Estados Unidos, Eliseu Caetano, chega ao vivo com todos os detalhes e essa manifestação do presidente norte-americano. Bom dia, Eliseu. Oi, Soraya, Nonato, bom dia para vocês e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 6 horas da manhã, com 38 minutos neste momento aqui na costa leste do país. Temperatura neste momento no sul da Flórida, na casa dos 24 graus Celsius. E enquanto o mundo acompanha mais esse ataque israelense, os Estados Unidos, é claro, também estão de olho e já se manifestaram, viu? A gente separou agora, nas primeiras horas dessa manhã, um pouquinho das repercussões por aqui. E a gente começa, obviamente, Soraya, como não poderia deixar de ser, trazendo esta nota que foi publicada pelo próprio presidente Donald Trump há pouco em uma de suas redes sociais. E ele disse o seguinte, abre aspas, dei ao Irã uma chance após a outra de fechar um acordo, disse-lhes com maior veemência para simplesmente fazerem, mas não importava o quanto tentassem, não importava o quão perto chegassem, simplesmente não conseguiam. Eu disse para eles que seria muito pior do que qualquer coisa que soubessem, antecipassem ou até mesmo ouvissem, porque os Estados Unidos fabricam o melhor e mais letal equipamento militar do mundo e em caixa alta, de longe, e que Israel tem muito dele e com muito mais por vir, ou seja, ainda deixou um alerta. E eles sabem como usá-los. Certos radicais iranianos falaram bravamente que não sabiam o que estava prestes a acontecer e estão todos mortos agora. E a situação vai piorar. Isso em nota de Donald Trump. Ele disse ainda que já houve muita morte e destruição, mas que ainda há tempo de se pôr fim a esta carnificina com os próximos ataques que já estão planejados, sendo ainda mais brutais. O Irã precisa fechar um acordo antes que não reste nada e salvar o que antes era conhecido como o Império Iraniano. Chega de morte, chega de destruição. Simplesmente façam antes que ela seja tarde demais. Que Deus abençoe a todos. Fecha aspas. Essa foi a nota de Donald Trump. E já com relação à repercussão internacional, Soraya, Nonato, há obviamente diversas reações diplomáticas e também políticas acontecendo em diversos países. Por exemplo, a ONU e a IA manifestaram grave preocupação pelos ataques a instalações nucleares, ressaltando a necessidade de monitoramento rigoroso das consequências. Diversos países também lá do Oriente Médio, como, por exemplo, Turquia e Arábia Saudita, já exortaram moderação, pedindo que se evite uma escalada perigosa. Oman, inclusive, ainda há pouco descreveu o ataque como incitador de instabilidade e lamentou o impacto sobre os esforços políticos e diplomáticos que ainda acontecem neste momento. Lá na Europa, por exemplo, o Reino Unido, a Alemanha e outros países também já condenaram o ataque como uma violação do direito internacional e pediram um retorno urgente à diplomacia. Já nações como o Canadá e Nova Zelândia apelaram para a contenção imediata e a retomada diplomática. O mercado também tem sofrido bastante, o mercado financeiro. O ataque já provocou um salto de mais de 12% no preço do petróleo, um reflexo, obviamente, do temor de instabilidade do Oriente Médio. E daqui a pouquinho, Soraya e Nonato, a gente volta para continuar trazendo não apenas as repercussões aqui internas nos Estados Unidos, como no restante do mundo sobre essa operação, essa ofensiva aérea massiva contra o Irã, denominada como Operação Rising Lion, que aqui nos Estados Unidos temos a informação que foi usado lá cerca de 200 caças e apoios de drones e que o ataque visou pelo menos 100 alvos iranianos. Eu volto com vocês no estúdio do Jornal da Manhã. Obrigada, Eliseu, pelas suas atualizações. A gente segue conversando aqui, repercutindo a guerra no Oriente Médio com o professor em Direito Internacional, Manuel Furriela. Professor, obrigada por nos aguardar. Bom, Trump já se mostrava até insatisfeito durante a mesa ali de negociações. Ele, de alguma forma, tenta se distanciar do envolvimento do ataque. E agora, quando ele faz essa publicação pedindo que, de fato, esse acordo aconteça, ele tenta ser uma voz de moderação no conflito? Sim, ele está aproveitando essa oportunidade para colocar uma pressão adicional sobre o Irã.
Então, o acordo difícil, como a gente sabe, né, já mencionados alguns aspectos, inclusive da versão anterior, que foi a mais próxima que se chegou de uma composição e que mesmo assim não vingou. Então, não é uma situação fácil. Inclusive porque um acordo com o Irã não envolve simplesmente a suspensão do desenvolvimento das armas nucleares, mas envolve, como eu mencionei, outras questões, como, por exemplo, armamentos convencionais, os mísseis, que trazem desafios a um outro grande player na região, que é a Arábia Saudita, que disputa poder como potência regional com o Irã. São as duas potências regionais, não é? Então você tem a Arábia Saudita e o Irã. Então, outros estados envolvidos. Então, não é uma equação simples. Mas Donald Trump tenta aproveitar essa situação para fazer de um limão uma limonada. Então, colocando pressão adicional no Irã, dizendo, olha, eu não estou envolvido, eu não acredito na resolução, no encaminhamento militar, mas o que eu tenho a dizer é que Israel vai continuar nessa escalada. Então, uma composição para colocar fim, pelo menos fim, nesse projeto nuclear, para que a gente continue avançando, é o que o Irã tem no momento, senão ele vai ter que enfrentar forças militares muito poderosas e que aí sim, nesse segundo momento, os Estados Unidos, e ele menciona aí o poderio americano, podem entrar no jogo. Então ele utiliza como força adicional, pressão adicional sobre o Irã para tentar fazer uma composição. Ele tem utilizado isso em outras regiões e a gente acompanha inclusive sobre o Zelensky e atualmente sobre o Putin, só para mencionar outro conflito. É uma estratégia de Donald Trump. Conversamos com Manuel Furriela, professor em Direito Internacional. Mais uma vez, professor, obrigada pelos esclarecimentos e por sempre nos ajudar a entender um pouco esse cenário internacional. Até uma próxima. Bom final de semana. Obrigada.